feedback que eu vou trazer hoje é um feedback chamado SCI. O S é de situação, o C é de comportamento e o I é de impacto. Vou explicar para vocês cada um desses passos. S, situação. S, situação. Aqui você diz quando e onde, se necessário, o comportamento alvo do feedback ocorreu. Essa parte teórica, ela acaba sendo necessária para a gente comentar. Mas quer ver como fica mais simples quando a gente traz para o ambiente do seu dia a dia? Todos nós escrevemos e-mails. Quando nós vamos escrever um e-mail, a gente costuma escrever naquela primeira linha lá em cima o assunto do e-mail. E quando as pessoas colocam um assunto de forma extremamente genérica, o que acontece com quem recebe o e-mail? Quer ver um caso concreto? Trago agora para você. Imagina o seu chefe te mandando um e-mail da seguinte forma: naquele espaço para o assunto, ele coloca: precisamos conversar. No tema, no conteúdo do e-mail, ele fala o seguinte: na próxima sexta-feira conversaremos. O que passa na tua cabeça quando você recebe um e-mail desta forma? Sendo que você não irá encontrar pessoalmente com o teu chefe até a próxima sexta-feira, considerando que hoje é uma sexta-feira, ou seja, você vai ficar uma semana inteira, hoje é quinta, mas vamos supor que nós estivéssemos numa sexta, você vai ficar até a próxima sexta-feira pensando exatamente o quê? Como foi este e-mail para você? O que passará na tua cabeça quando o seu chefe escreve: precisamos conversar, e no corpo do texto do e-mail, nosso encontro será daqui uma semana, na próxima sexta-feira? Como é que você fica? Percebeu? A importância de você refinar e melhorar essa questão do assunto do teu e-mail? Exatamente aí é que nós vamos falar sobre essa questão aqui, da situação. Então, o que é situação? Você posiciona, você esclarece onde, né, e o comportamento-alvo que você quer daquela pessoa. Então, vamos conversar sobre o quê? Perfeito? Isso já vai ajudar a esclarecer a situação. Então, qual que é a situação? Vamos conversar sobre. Quer ver um exemplo também prático? E aí eu vou trazer para o campo prático de uma pessoa que está nos assistindo hoje. Ele é engenheiro, ele trabalha com tratores, ele formata tratores, ele prepara na fábrica os tratores, é responsável pelas equipes de montagem de tratores, e ele precisa dar feedbacks constantes para as equipes de engenheiros. Olha que interessante, se ele colocar sexta-feira que vem, nós vamos trabalhar tal temática, ele deixa todos os engenheiros, cada um preocupado com o que vai acontecer. Mas, na prática, a gente sempre sugere a seguinte escrita para a situação de um feedback. Situação. Sexta-feira que vem, teremos a reunião sobre o projeto número tal e trataremos sobre tal assunto. Olha como muda a sua percepção, olha como muda quando você insere o tema situação no seu feedback. E aí, como o tema de hoje é ouvir dizer, você também, quando você recebe uma escrita desta forma, você passa a se atentar melhor até para o encontro da próxima sexta-feira. Percebeu o quão importante é essa comunicação no feedback eficaz, nesse feedback fiel, no feedback assertivo, num feedback de resultado? A situação, então, é onde nós vamos chegar. Quanto mais fácil ela estiver descrita, fica melhor. Agora, vamos lá. Trazendo para a prática da situação de um feedback. Eu tenho um integrante da minha equipe que não está entregando os resultados conforme nós combinamos anteriormente. Então, aí nós temos aí um feedback de construção, um feedback de momento crítico, um feedback de chamada de atenção, um feedback de alinhamento.
Perfeito? Às vezes é uma conversa difícil, por que não? E aí a gente troca essa palavra difícil pela palavra necessária. As pessoas que convivem conosco sabem que, em vez de colocar vamos ter uma conversa difícil, nós chamamos de NI. Grava esse termo aí comigo. Eu vou falar agora de uma forma bem mais assertiva com você. Grava o termo NI. O que é uma conversa NI? É uma conversa necessária e é uma conversa importante. Completamente diferente de uma chamada de atenção, de uma bronca, de uma discussão, de uma DR, completamente diferente disso. Trazer essa cultura de assertividade, de crescimento contínuo e comprometimento da equipe, né, em conjunto, é sua tarefa como líder. Então, ter conversas NIs, ou conversas necessárias e importantes, faz parte do seu trabalho como líder na questão da comunicação, em especial do feedback. E saber ouvir também. Talvez até mais do que falar, mas estar preparado para levar uma informação de forma técnica, usando essa metodologia que nós estamos trazendo hoje, do SCI. Então, S, situação. Qual que é a situação? Iremos ter uma conversa sobre as entregas que encontram-se atrasadas nos últimos X dias. A pessoa, o seu subordinado que receber essa informação do S, então você está entendendo muito bem o S, o que, que é? Você descreve, fica muito mais clara a comunicação para ele. Então, ele vai ter mais facilidade de entender onde você quer chegar, já vai se preparar também para este encontro, já sabendo de onde que é. Imagina se fosse ao contrário, se o teu chefe dá essa clareza para você. Não é melhor para você? Pensa comigo. Por que não fazer isso com seu subordinado? Perfeito? Então, esse é o S do SCI. Esse é o S, situação. Nós vamos trabalhar agora com a próxima letra. Comportamento. O que é comportamento? Aí é o segundo momento. Então, pensa assim, ó, o cabeçalho nós começamos lá com a letra S. Agora nós estamos no C de comportamento. É o comportamento. O que é o comportamento? São as ações, são os verbos. Então, lembra verbo? Achar, correr, chegar, cumprir, assinar, entregar, revelar, construir, conversar, chamar, prestar, e por aí vai. Tudo isso é ação. E ação é atitude é comportamento. Ah, por falar em comportamento. Olha só. Por falar em comportamento, não percam a live de nosso próximo encontro, que será na terça-feira. A Soraya vai trazer para você uma grande explicação do que está acontecendo hoje em muitos locais. Sabe aquela questão de você é contratado pelo currículo e é demitido pelo comportamento? Pois é o nosso próximo encontro. Então, não perca o nosso próximo encontro na próxima terça-feira, também nesse mesmo horário à noite. Então, o tema vai ser importantíssimo para que você tenha a visão de por que as pessoas estão sendo contratadas pelo seu currículo e demitidas pelo seu comportamento. Então, terça-feira que vem, com a Soraya aqui no nosso canal, no YouTube, você vai ter a importante reflexão sobre o que está acontecendo hoje na questão currículo, comportamento, a demissão por comportamentos. Mas voltando aqui no nosso tema de comportamento dentro do feedback do SCI. Então, o S, o que é mesmo? Situação. O S é situação. Então, S, situação. C, comportamento. Então, já começa a montar na tua cabeça, com o seu exemplo prático, como é que você vai dar o seu feedback. O S, qual que é o tema que você vai escolher? Qual que é o assunto? Lembrando que o assunto tem que ser feito de forma construída aos detalhes, nem precisa ter muitos detalhes, mas ele precisa entender. A hora que ele receber essa informação, ele já saber do que você vai falar. Perfeito? Olha só, C, comportamento. Então, eu falei que um comportamento são ações, são atitudes, são verbos. Verbo de agir, cometer, fazer, desligar, esquecer, desconectar, conectar e por aí vai. Então, vamos voltar na questão dos tratores, para que você tenha essa mesma sequência de compreensão. Então, olha só.
os tratores, né? Os tratores, eles trazem essa questão do comportamento, que é esperado da equipe. Olha só, um feedback, se a gente vai ter uma reunião ali na frente, eu quero falar sobre determinados assuntos, ou quero comentar sobre o assunto passado, eu tenho que falar quais atitudes daquela pessoa que fizeram com que eu trouxesse o feedback à tona. Lembra da mocinha do mercado, que nós comentamos aqui? Então, qual foi, ou quais foram, vem comigo aqui, quais foram os comportamentos dessa moça do mercado? Primeiro, o comportamento dela de chegar sorrindo. É um comportamento comum? Claro que não. Chamou a sua atenção? Chamou porque chamou a minha também. Então, chamou porque é diferente uma pessoa chegar com um sorriso no rosto. Aprenda isso. O sorriso, ele quebra qualquer mau humor. Pelo menos ele diminui. Quebrar, tem gente que não dá para quebrar, mas ele diminui a questão do mau humor dos outros. E você entrega, e quando você está com sorriso, você não está preocupado se a pessoa está gostando ou não, é porque você está numa energia, numa sintonia de felicidade, de entrega boa, de entrega com excelência. E aí, se a pessoa gostar ou não, aí é dela, não é teu. Comprometa-se consigo mesmo, perfeito? Olha só, a entrega. Então, o primeiro comportamento daquela moça, o comportamento dela foi sorrir. Então, se eu for fazer um feedback positivo para ela, qual foi a situação? A situação foi, ao empacotar, após a compra que eu realizei no Mercado X. Você, fulana de tal, chegou, olha só, vamos descrever os comportamentos dela. Junto comigo aqui, você chegou com um sorriso no rosto, muito educada, solícita, está vendo os verbos? Solícita, e realizou não só a guarda dos materiais e dos utensílios que foram comprados, das compras, mas você organizou ao ponto de deixar muito mais fácil para mim quando eu retirar na minha casa. Então, esses foram os comportamentos, perfeito? Então, o comportamento dela, você descreve tudo o que a pessoa fez. Se o trator deu errado, vamos pegar um feedback negativo do caso do trator. Olha só, se o trator, ele não, a pessoa que vai realizar um teste e no meio do teste ela aperta um botão errado e quase quebra o trator, você precisa comentar isso com a pessoa do treinamento, quando você for fazer o seu feedback para a pessoa, para o seu subordinado. E aí você chama a pessoa e tem que falar assim, ó, hoje nós vamos falar sobre aquele problema no teste que aconteceu. Ótimo. Qual foi o comportamento? Você estava extremamente autoconfiante, extremamente seguro, falou que não ia dar problema nenhum, que na hora que você apertou o botão, foi apertar o botão, quase explodiu o trator. Que é isso que está acontecendo? Fala sério. O que aconteceu nessa hora? Quando você apertou o botão, quase. O que de fato, né, aconteceu? E aí a gente vai para a última letra. Então, comportamento, você descreve o comportamento. Perfeito? Apertou a alavanca errada, sinalizou erroneamente, fez o cálculo errado. Nós temos impacto. Aqui, você descreve como o comportamento impactou você. Vocês entenderam? Então, é uma sequência de 3 passos. Primeiro passo é letra S de situação, que deve ser muito bem esclarecida para a pessoa entender qual que realmente é o tema que você vai conversar. O segundo passo é a descrição dos comportamentos que a pessoa realizou. E por terceiro passo, você vai pensar o seguinte: esses comportamentos dessa situação geraram o que para você? Então vamos pegar o caso da menina. Qual foi o impacto dela para mim? Pensa comigo, se fosse com você aí que está assistindo e recebesse, na hora que você está fazendo a sua compra no caixa,
A pessoa pergunta, quer sacolas? Você fala, sim, tantas